Muito bem, vamos dar continuidade então à leitura da revista ENA, Exame Nacional Reformista. Vamos agora para o capítulo 2. O capítulo 2 tem muitas informações importantes para nós, ok? Então vamos estudar juntinhos aqui, vamos continuar lendo aqui, estudando, tá? O ENA está muito prático, está bem didático, está bem explicativo, portanto, estamos aqui considerando juntos o ENAR 2023. Capítulo 2, o grande conflito em Apocalipse, no capítulo 13. Olha que animal diferente, meu pai do céu. Animal terrível e espantoso isso aqui. Não é o terrível e espantoso, mas ele é espantoso. Satanás e seus aliados, Apocalipse 13. Página 26. No capítulo 12 do Apocalipse, vemos a história do grande conflito desde sua origem no céu, passando pela batalha decisiva na cruz do Calvário, chegando até o nosso tempo, o tempo do fim, quando ainda se travará a última guerra entre o bem e o mal. Nesse conflito final, Satanás alistará dois grandes aliados: a besta que emerge do mar e a besta que emerge da terra. O Apocalipse 13 apresenta a jornada desses dois poderes, incluindo sua participação central como instrumento de Satanás num derradeiro ataque contra Deus, representado na terra pelo povo remanescente. Para a correta compreensão de um texto, é fundamental recorrer à forma como ele está organizado. Como intérpretes sérios da palavra de Deus, precisamos observar a estrutura que o escritor bíblico usou para transmitir sua mensagem. Em Apocalipse, no capítulo 13, João apresenta duas bestas apresentando sua carreira desde seu começo no passado até a crise final no futuro. Vamos analisar, em primeiro lugar, as informações fornecidas acerca da besta que subiu do mar. Apocalipse capítulo 13, versículo 1 a 10. A besta que sobe do mar. A estrutura de Apocalipse 13, versículo 1 a 10. Nessa primeira parte do capítulo, é crucial observar que existem 4 blocos distintos. O primeiro, 13, versículo 1 e 2, apresenta a aparência da besta. O segundo, versículos 2 a 4, descreve a experiência dela ao longo da história. O terceiro, 5 a 8, fornece mais detalhes sobre a obra desse poder ao longo dos séculos da era cristã. Por fim, o quarto, versículos 9 e 10, no qual se profere uma sentença contra o poder perseguidor dos santos e se traça de forma breve o caráter do povo de Deus. A aparência da besta que sobe do mar. Apocalipse 13, versículo 1 e 2, primeira parte, diz assim: Vi uma besta que saía do mar, tinha 10 chifres e 7 cabeças, com 10 coroas, uma sobre cada chifre, e em cada cabeça o nome de blasfêmia. A besta que vi era semelhante a um leopardo, mas tinha pés como os de urso e boca como a de leão. Uma besta que saiu do mar. A palavra besta aqui é tradução do termo grego therion, que se refere a um animal selvagem, a uma fera violenta e incontrolável. Com base no livro de Daniel, sabe-se que animais, bestas, representam reinos. Daniel capítulo 7, versículo 17 e 23. A descrição física
desse símbolo é idêntica à do capítulo 12, indicando que o reino aqui representado é um instrumento de Satanás. Essa besta marítima também possui 7 cabeças e 10 chifres, e a única diferença é que as coroas não se encontraram mais sobre as cabeças, mas sobre os chifres. Os 10 chifres estão relacionados ao 4º animal de Daniel 7, símbolo do Império Romano pagão, o qual também possui 10 chifres, simbolizando os 10 reinos bárbaros que causaram a queda do Império Romano do Ocidente. Assim, os chifres representam reinos políticos, e o fato de a besta do mar ter 10 chifres indica que ela surge no contexto da divisão desse império após a invasão das 10 tribos bárbaras. Stefanovic, estudioso do Apocalipse, explica que as 7 coroas sobre as cabeças do dragão se referem à falsa reivindicação de Satanás à plena autoridade e poder sobre o mundo. As 10 coroas sobre os chifres da besta do mar simbolizam o poder, trono e grande autoridade que lhe foi dada pelo dragão. 13, versículo 2. Por meio dos poderes políticos e seculares do mundo. Capítulo 17, versículo 12, 13 e 17. Nomes de blasfêmias. João observou que havia nomes de blasfêmia sobre as cabeças. No Novo Testamento, blasfêmia se refere tanto ao ato de uma criatura declarar para com Deus, João 10, versículo 33, Mateus 26, versículos 63 a 65, como também assumir prerrogativas divinas, Marcos 2, versículo 7. Em outras palavras, esse poder recebe nomes e realiza ações que só pertencem a Deus, colocando-se como próprio Deus. Ele também declara ser representante legítimo do Senhor, mas age em oposição aos planos divinos. Esse poder complementa Stefanovic, alega ter as prerrogativas de Deus em igualdade com ele. Isso indica fortemente que, enquanto esse aliado satânico é um poder político, ele também é um poder religioso que atua em oposição a Deus e seu povo. 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 3 e 4. Ele reivindica a adoração e soberania sobre a terra, honras que só pertencem a Cristo. Semelhante ao leopardo. A influência da linguagem do livro de Daniel, principalmente o capítulo 7, é evidente aqui. Além da menção do leopardo, o autor também refere ao leão e ao urso, precisamente os animais de Daniel, capítulo 7. O que João quer transmitir ao leitor ao usar termos dessa porção profética do Antigo Testamento? Essa besta combina as características dos 4 animais que saem do mar em Daniel capítulo 7, versículo 2 a 8, os quais representam os seguintes 4 reinos mundiais: Babilônia, Medo-Pérsia, Grécia e Roma. Daniel capítulo 7, versículo 17. Devemos observar que João lista essas bestas na ordem inversa da que Daniel registrou, indicando que a besta do mar está relacionada com o terrível 4º animal. Afirma-se que ela está relacionada porque não se pode dizer, pelo bem da precisão, que a besta do mar equivale ao 4º animal da visão de Daniel. A besta aqui descrita
é uma sucessora de todos esses 4 reinos mundiais. Ellen White é clara quanto à identificação desse poder. Diz assim, no capítulo 13, versículo 1 a 10, descreve-se a besta semelhante ao leopardo, a qual o dragão deu o seu poder, o seu trono, o grande poderio. Este símbolo, como a maioria dos protestantes tem crido, representa o papado, que se sucedeu ao poder, trono e poderio uma vez mantidos pelo antigo Império Romano. De fato, o papado romano se ergue no cenário da história depois da queda do Império Romano Ocidental. Portanto, embora o papado não seja o próprio 4º animal, que é Roma Imperial, surge a partir dele, assumindo uma nova fase supostamente cristã, vindo a ser agora Roma Papal. Por essa razão, a profecia de Daniel descreve a aparição deste novo poder como chifre pequeno a se erguer dos 10 chifres da cabeça do animal terrível e espantoso. A experiência da besta brevemente descrita. Apocalipse capítulo 13, versículo 2, primeira parte, diz assim: o dragão deu à besta o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Uma das cabeças da besta parecia ter sofrido um ferimento mortal, mas o ferimento mortal foi curado. Todo mundo ficou maravilhado e seguiu a besta. Adoraram o dragão, que tinha dado autoridade à besta, e também adoraram a besta, dizendo: quem é como a besta? Quem pode guerrear contra ela? Aqui nós vamos considerar a besta investida de poder. Estamos na página 28 do Exame Nacional Reformista, conhecendo o Apocalipse, parte 2. A besta investida de poder. No estudo do capítulo 12, percebe-se que o símbolo do dragão tem 2 sentidos, um primário e um secundário. A aplicação primária se refere a Satanás, que sempre está por trás de todos os reinos opressores do povo de Deus ao longo da história. O sentido secundário se cumpre no Império Romano, nos primeiros séculos, e depois passa a se aplicar a Roma Papal. No sentido espiritual, foi Satanás que deu ao papado um trono, poder e autoridade, para assim usá-lo como instrumento de perseguição e engano. Na dimensão histórica, o papado de fato recebeu seu trono, poder e autoridade do dragão, Roma pagã, quando Justiniano, imperador de Roma Oriental, determinou que o bispo de Roma, o Papa Virgílio, deveria ser o cabeça da Santa Igreja no ano 538 depois de Cristo. No século VI, o bispo de Roma foi declarado como a cabeça da Igreja. O paganismo cedera lugar ao papado. O dragão dera à besta o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Apocalipse 13, versículo 2. A ferida mortal. Após revelar que Roma Papal passou a ser instrumento do dragão, com poder e autoridade, o profeta de Patmos, João, já declara que um golpe mortal quebraria esse poder. O papado recebeu plenos poderes eclesiásticos e civis no ano 538 depois de Cristo, conforme explicações anteriores. Correto? Começou no ano de 538 a 1798. Daí em diante, o seu domínio sobre o povo foi absoluto. A voz da igreja era a voz do Estado. E quem quer que opusesse a ela corria grande risco de ser visto como herege, merecedor de morte. Contudo,
essa supremacia chegaria a um fim, embora não irreversível. Ellen White comenta: vi uma de suas cabeças como ferida de morte. A aplicação da chave mortal indica a queda do papado no ano 1798. Ou seja, a profecia que nós estudamos lá atrás, ela se cumpriu ao pé da letra. Do ano 538 a 1798. Ou seja, os 1260 anos, ou os tempos e metade de um tempo, 2 tempos e metade de um tempo, ou os 42 meses, que equivale aos 1260 dias. Na profecia, 1260 anos. Cumpriu ao pé da letra. O pioneiro Uriah Smith dá mais detalhes sobre o cumprimento dessa profecia. João diz que uma das cabeças desta última besta, semelhante ao leopardo, foi a que recebeu a ferida de morte. Em outras palavras, essa ferida foi infligida à forma de governo que existiu no Império Romano depois da mudança do paganismo ao cristianismo. É isso aí. É então evidente que a cabeça papal foi a que resultou ferida de morte. Ser assim, ferida é o mesmo que ia em cativeiro, Apocalipse 13, versículo 10, foi infligida a ferida quando o Papa foi levado prisioneiro pelo general francês Berthier e o governo papal foi temporariamente abolido em 1798. A cura da ferida mortal. O golpe que o papado sofreu em 1798 não somente interrompeu seu governo, mas enfraqueceu completamente seu domínio tirano sobre a consciência das pessoas. Embora a opressão papal já não fosse mais a mesma, há algum tempo, a prisão do Papa Pio VI é o evento histórico que marca a queda do poder papal, segundo a profecia. Alguns intérpretes do Apocalipse entendem que a cura dessa ferida ocorreu logo após a eleição de um novo Papa em 14 de março de 1800. No entanto, uma análise mais atenta do texto desautoriza essa conclusão. A besta surge com poder e autoridade e o usa para guerrear contra os santos de Deus, a fim de persegui-los e matá-los. Versículo 7. Logo, a cura da ferida mortal deve significar o retorno da atividade papal em sua forma opressora. Se essa conclusão estiver correta, a cura da ferida mortal ainda não ocorreu. O espírito de profecia confirma essa interpretação e ainda explica por que o texto bíblico diz que toda a terra se maravilhou e seguiu a besta logo após a cura da ferida. Observe o que diz o texto profético. A profecia prevê uma restauração de seu poder. Vi uma de suas cabeças como ferida de morte, e a sua chaga mortal foi curada. E toda a terra se maravilhou após a besta. Apocalipse 13, versículo 3. E diz o escritor do Apocalipse, referindo-se também ao papado: adoraram-na todos os que habitam sobre a terra, estes cujos nomes não estão escritos no livro da vida. Apocalipse 13, versículo 8. Tanto no velho como no novo mundo, o papado receberá homenagem pela honra prestada à instituição do domingo, que repousa unicamente na autoridade da Igreja de Roma. Ellen White esclarece que a cura da ferida, ou seja, a restauração do poder papal, ainda não aconteceu. Essa profecia se cumprirá
quando a humanidade honrar e homenagear a instituição do domingo, ou seja, o decreto dominical. Então, ainda não aconteceu. Por meio desse ato, os habitantes da terra adorarão a besta, e isso os levará a adorarem também o dragão, Satanás, o arqui-inimigo de Deus, levando a humanidade a rejeitar a lei de Deus por meio da legislação dominical. Satanás conseguirá, pelo menos a princípio, estabelecer no mundo o que não conseguiu fazer no céu: anular a lei de Deus e receber a tão esperada adoração do mundo. O desafio da besta a Deus, página 32. Nesse contexto de aparente vitória, os humanos proclamam: quem é como a besta? Quem pode guerrear contra ela? Essas perguntas são uma imitação barata da questão quem é como Deus, que o Antigo Testamento muitas vezes menciona como uma expressão de adoração ao único Deus verdadeiro. Êxodo, capítulo 15, versículo 11, Salmos 35, versículo 10, Miqueias 7, versículo 18. De forma clara, o autor bíblico está nos dizendo que Satanás conseguiu substituir a verdadeira adoração ao Deus Criador por uma fala falsa mediante a homenagem a uma instituição humana contrária à lei de Deus. Fique atento, porque em breve isso vai acontecer. Ou seja, o decreto dominical vai acontecer. E aí muitos irão adorar precisamente. Correto? Então, aí sim, a besta vai ter o seu poder de volta, seja a ferida mortal sendo curada, por um curto período. A obra da besta na história.